Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente top, que é como se tornar uma pessoa de resultados. Olha que interessante. Esse é um tema que foi pedido por algumas pessoas aqui e eu resolvi tomar a decisão de fazê-lo hoje. Então vamos com tudo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, à nossa live semanal. Mentalidade, meu olho tá vermelho porque eu tava coçando. Eu tô um pouco cansado também porque essa semana foi doideira. Ainda teve essa viagem, cheguei hoje. Mas vamos lá. Nem por isso a live vai ser diferente. Ó, conteúdozão estudado aqui, feito com todo capricho para manter sempre o nosso nível aqui, que vocês gostam, semanal das nossas lives, tá bom? Boa noite, Dea. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vinícius, Gisele, Aline, Isaura. Simbora. Então, hoje o tema da live, tema muito massa mesmo. Vou trazer muita coisa top aqui pra vocês. Vocês vão amar essa live de hoje, beleza? A responsabilidade é grande, Porque as últimas lives, Jesus, que lives foram aquelas? Então vamos com tudo. Vamos lá, beleza? Então, primeira coisa, para começar a aquecer, a gente vai dividir essa live em 4 tópicos, tá bom? A gente vai estadiar, como eu sempre faço aquele raciocínio, a gente começa ali para ir aquecendo, para vocês irem pegando, o objetivo do tema, para ficar no final da live você ter a sensação, de que realmente você sai daqui melhor do que você entrou. Perfeito? Então, primeira coisa, para a gente se tornar uma pessoa de resultados, é compreendermos que existe um processo de construção para que eu seja uma pessoa que gera resultados, Mas para quem, começa a refletir, você vai fazer resultado de quê? Ficou muito superficial isso, muito vago essa ser uma pessoa de resultados. A primeira coisa a você entender é o seguinte: existe uma frase que não é minha, mas que eu uso muito no meu dia a dia e compartilho muito isso com as pessoas que convivem comigo, que é: sempre a gente precisa ser uma pessoa melhor do que ontem e pior do que amanhã. Perfeito? Então, partindo desse pressuposto que eu sou melhor do que ontem e pior do que amanhã, eu estou mostrando que eu estou em constante evolução. Então, o objetivo dessa live hoje, quando eu trago como se tornar uma pessoa de resultados, é construir na mente de vocês alguns comportamentos que vão fazer você se tornar uma pessoa que está em constante evolução. E uma pessoa de resultado é uma pessoa que está em evolução. Porque para você gerar resultados, você tem que desenvolver ações. Só que essas ações são condicionadas ao quê? A tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de interpretar as situações que você vive todos os dias, para que você se torne uma pessoa melhor do que ontem e pior do que amanhã. Perfeito? Ótimo. E a primeira coisa para que a gente construa essa mentalidade, de prosperidade, mentalidade de resultado, é eu entender que eu preciso dar pausas ao longo da minha vida para começar a rever alguns conceitos do que eu estou fazendo. Olha que interessante. Nesse final de semana, que eu estava na mentoria, se falou muito disso. A importância de você dar algumas pausas no teu dia. É parar para olhar teu dia, para olhar tua semana. Por quê? Porque quando você para analisar o que você está fazendo, você começa a encontrar, às vezes, algumas coisas que você está fazendo de forma automática e que não está surtindo efeito na tua vida. Quantos de nós a gente acorda de manhã, vai, toma café, vai para o trabalho, aí almoça, volta para o trabalho, termina, vai para casa, dorme, cuida do filho e dorme de novo. E a vida parece um ciclo que ele se repete todos os dias. Como se você estivesse patinando, o tempo inteiro, sem sair do lugar. E aí você se depara depois de 10 anos e fala assim: não evolui nada. Continuo no mesmo trabalho, ganhando o mesmo dinheiro, tendo a mesma vida e não senti evolução nenhuma. Então a primeira coisa para você conseguir ter a sensação de que você está evoluindo, que você está tendo resultados, é parar para analisar. Analisa teu dia. O que eu posso fazer para conseguir ter acesso a novas ideias, a novas pessoas, para que isso me gere novos pensamentos? Olha que interessante. Então isso é muito importante. Então construir pausas ao longo da nossa vida é extremamente valioso para que a gente consiga ter novos resultados, para que a gente consiga ter aquela sensação de que a gente está em constante evolução na nossa vida. Olha que interessante. E, como eu sempre gosto de trazer, a sabedoria milenar, tem um tempo que eu venho trazendo isso, para quem conhece a história de Jacó e Esaú, fala exatamente sobre isso. Para quem conhece essa história, alguém conhece a história de Esaú e Jacó?
lá da Bíblia? Alguém conhece? Para quem não conhece, né, tem uma parte lá da história de Esaú e Jacó que conta um momento em que Jacó consegue comprar de Esaú a primogenitude, né? E a gente sabe lá na Bíblia que o filho primogênito ele sempre tinha as vantagens. E Jacó, ele nasceu predestinado a querer isso. E o objetivo da vida dele era isso. Como ele não foi o primogênito, ele queria comprar isso de qualquer jeito. E aí tem lá uma fase da Bíblia que está lá Jacó cozinhando. Então Jacó, ele fazia mais atividades estratégicas, ou seja, ele cozinhava, ele ficava mais o dia dele pensando. Já Esaú era um homem de guerra, então, ou seja, ele ia para a batalha e ele, por trabalhar muito na guerra, ele não tinha tempo para pensar. Então, ou seja, ó o que está lá, o que eu estou trazendo aqui como primeiro tópico, né, para você desenvolver uma pessoa de resultado no teu comportamento diário, tá lá na Bíblia. E aí chega certo dia que está lá, né, Jacó fazendo a comida e Esaú chega, eu estou morrendo de fome. E aí Jacó chega para ele e fala assim, beleza, pronto. Se você me der a sua primogenitude, eu vou te dar um prato de lentilha. E aí, Esaú fala, de que me adianta ter a primogenitude se eu estou morrendo de fome? E eu estou te vendendo, pronto, está vendido. Então, olha que interessante, se você não para a tua vida para pensar nos teus comportamentos, nas tuas ações, você vai tomar muitas decisões erradas. Decisões que vão te custar caro, principalmente na tua evolução. E lá na Bíblia está aí. A história de Esaú e Jacó é a prova viva disso aí. Ou seja, por estar cansado, ele tomou uma decisão que custou muito para ele depois. E para quem conhece a história e o desfecho dessa história, já sabe o que vai acontecer. E aqui o que eu queria trazer exatamente essa parte específica, né, desse evento lá de Esaú e Jacó, é para a gente entender que se a gente não para pensar nas nossas ações diárias, semanais, mensais e anuais, a gente vai viver sempre aquela vida robotizada. Acorda de manhã, toma café, leva o filho para a escola, trabalha, almoça, volta para casa, bota o filho para dormir, dorme e fica ali, ó, aquele ciclo que não tem evolução nenhuma, você continua lá. Então, a importância de a gente entender que a gente precisa parar para refletir a nossa vida, parar para refletir as nossas ações, para entender se o meu comportamento de todos os dias está me levando para um lugar maior e eu estou tendo a sensação de que cada ano que passa eu estou evoluindo cada vez mais, seja financeiramente, seja com minha família, seja na saúde. Então, olha como é importante. Então, aprender a olhar para a tua vida é extremamente importante. E nesse final de semana, essa foi uma das coisas que mais se discutiu lá. O quê? A importância de você parar para analisar os teus comportamentos. A importância de começar a refletir sobre a tua caminhada. Se aquele caminho que você está seguindo vai te levar para onde você quer. E olha que interessante, a maior parte de vocês, eu acredito, que não sabe onde quer chegar. Quantos de vocês sabem exatamente onde quer chegar daqui a 6 meses? Mas não é assim, não, eu quero ter uma casa. Mas peraí, você quer ter qual casa? Qual o valor dessa casa? Onde é que essa casa, que bairro essa casa vai ser? E o que é que você está fazendo para chegar lá? E o que é que você precisa fazer para chegar lá? Foi bem interessante que lá nesse final de semana da mentoria, uma pessoa falou assim, não, eu quero ganhar R$1 milhão. Aí Joel falou assim, beleza, você quer ganhar 1 milhão? Ótimo. E o que é que você precisa fazer para chegar a esse 1 milhão? Aí a pessoa não sabia. Então, ou seja, quando a gente não para analisar a estratégia para chegar onde a gente sonha, a gente nunca vai chegar. Olha que interessante. Só que para que eu consiga realizar aquele objetivo financeiro, eu primeiro tenho que ter muita clareza de como é que eu faço para chegar naquele valor. Segundo, eu tenho que ter muita clareza das ações que eu preciso desenvolver nesse percurso. E das pessoas que eu vou precisar acessar para me ajudar a desenvolver essas ferramentas que eu não tenho, já que eu não consegui chegar lá ainda. Então olha que interessante. Só que para isso tudo que eu acabei de te falar, você tem que parar para pensar. Porque se você ficar só trabalhando, só fazendo aquela coisa mecânica diária, você vai continuar fazendo a mesma coisa e não vai ter resultado novo. E você não vai chegar onde você quer. Então nesse primeiro tópico aqui, eu queria trazer para vocês essa importância de parar para refletir sobre a vida. Aí virou um filósofo? Não. É a importância de você desenhar. Eu tenho muito bem desenhado o que eu queria esse ano. E eu tenho muito bem desenhado quais são as ações que eu precisava fazer para chegar onde eu queria chegar esse ano.
Então isso é muito importante. Então é importante você começar a partir de hoje a entender que se eu quero ter novos resultados, eu preciso ter muita clareza do percurso para chegar nesse resultado. E para que eu tenha muita clareza disso, eu preciso ter pausas ao longo da minha semana para ficar o que a gente chama de ócio criativo. Ou seja, tira ali 10, 20 minutos todos os dias e fica fazendo reflexões. Quais são as ações que eu preciso implementar hoje no meu trabalho? O que eu preciso fazer hoje para me aproximar daquele resultado que eu quero? Olha que interessante. E parece muito óbvio isso, e parece muito simples isso. Mas se vocês pararem friamente para analisar o que eu estou te falando, eu vou dizer, menos de 1% de vocês fazem isso. Alguém de vocês também assistindo aqui faz isso? Todos os dias para refletir sobre as ações que você precisa fazer ao longo do teu dia para te aproximar de um resultado que talvez você nem tenha? E o mais doido é que a maior parte das pessoas não sabe nem onde quer chegar. Das que acham que sabe, não tem clareza desse resultado. E das que têm clareza, poucas sabem quais são as ações que ela precisa desenvolver para chegar lá. Olha que interessante. Thay diz que sim. Então, Thay, tu sabe exatamente o que precisa chegar daqui a 6 meses. De forma específica, assim, ó. É nesse lugar. Vou dar um exemplo. Thay terminou a faculdade agora, acredito que ela deve estar pensando assim, vou fazer a pós, pronto. E você sabe exatamente qual é a pós, o que você precisa fazer para ter isso, e quais são as ações que você precisa implementar e quais são as pessoas que você precisa acessar. Isso é muito importante. Então, são os 4 passos. Passo número 1, ter muita clareza na hora de parar para pensar. Ter clareza do que você quer. Segunda coisa, desenhar o percurso para chegar a isso. Rafael, eu não sei nem como é o percurso. Então, se você não sabe o percurso, aí você vai começar a olhar as pessoas que chegaram lá. E vai desenhar qual foi o percurso que essa pessoa fez para chegar lá. Rafael, eu sei o percurso, eu sei o resultado que eu quero, eu sei o percurso, mas eu não tenho as habilidades necessárias para chegar, para desenvolver isso aí. Então você precisa encontrar as pessoas que podem te ajudar a desenvolver essas habilidades. E a quarta coisa, você precisa agir. Porque tem gente que sabe onde quer chegar, sabe o percurso que tem que percorrer, sabe as habilidades necessárias, mas não faz a parte. Que é o quê? É fazer as ações. Por isso que eu falei, a importância de você tirar 10 minutos todos os dias e falar assim, hoje o que é que eu preciso fazer para me aproximar daquele resultado que eu tenho daqui a 6 meses, por exemplo. Ou o resultado que eu preciso ter essa semana. E isso é tão interessante, tão importante, que essa semana eu já tô com tudo desenhado das ações que eu preciso implementar com minha equipe para chegar no resultado que eu estou buscando. Ou seja, eu sempre faço uma reunião por semana com minha equipe, que é a terça sagrada. Só que essa semana a gente vai ter que implementar uma nova reunião, que é a sexta-feira sã. Não vou dizer, não é esse termo ainda, mas será a sexta-feira sagrada também. A gente vai ter duas reuniões sagradas lá. Por quê? Porque eu entendi que eu sei exatamente o resultado que eu quero. Eu já sei as ações que precisam ser desenvolvidas. Mas o que está faltando é a aplicabilidade diária dentro de uma rotina muito bem estabelecida para alguns departamentos da minha equipe da clínica. Então, ou seja, terça-feira a reunião vai ser desenhar, apresentar essas ações para cada um do time, para que essas ações sejam implementadas e que na sexta-feira eu faça o checklist. Só que eu só consegui parar para fazer isso porque eu parei para pensar. Então, ou seja, se você não para pensar, você não tem clareza do que fazer. E aí, muito provavelmente, você vai chegar no resultado. Perfeito? Então, isso é extremamente importante. Parece simples, parece besta, mas poucas pessoas, inclusive eu, em algumas estratégias que eu vou implementar essa semana, eu não tinha feito. E eu fui fazer uma viagem, e dentro do ócio criativo que eu fiquei esse final de semana, veio várias ideias. Além de algumas pessoas que eu acessei, que me passaram algumas informações, que eu não estava enxergando. Então, olha que eu falo muito isso aqui sobre ambiente e pessoas, né? Quando você conversa com algumas pessoas, essas pessoas abrem alguns pontos da tua cabeça que se conectam. E uma dessas coisas foi isso. É ser mais eficiente em pausas diárias para refletir sobre as ações que vão me levar ao objetivo que eu quero. E aí, dentro disso ainda, é importante que cada um de vocês desenhe alguns passos. Primeiro, quais são as metas do dia? Quais são as minhas metas da semana? Quais são as minhas metas do mês? Quais são as minhas metas do meu trimestre?
quais são as metas do semestre e as metas anuais. Por quê? Fazer desse jeito vai ter mais coerência de chegar no resultado. Por quê? Porque, vamos lá, eu tenho as minhas ações diárias. Eu falhei na quarta, por exemplo. Quando chegar no final da semana, eu vou fazer uma análise da minha semana para saber onde foi que eu falhei e por que eu falhei. Para que na próxima semana eu corrija e não fale mais. Só que se você bota uma meta anual, você no meio do percurso tem que acabar fazendo, não fazendo. Então, dentro dessas pausas, por isso tem que ter pausa diária, pausa semanal, pausa mensal, trimestral, semestral e anual. Por quê? Porque isso vai te aproximar do resultado. Porque você vai conseguir ir corrigindo a rota no percurso. Por quê? Porque às vezes ações que você achava que ia dar certo, quando você aplica não dá. Então você precisa rever as ações. Só que se você deixar no piloto automático, porque a gente tem muitas funções ao longo do dia, todos aqui eu tenho certeza disso, se você deixar no piloto automático, você vai continuar fazendo tudo igual. E não vai chegar no resultado. Perfeito? Então esse era o primeiro ponto de uma ferramenta simples, aplicável, que vai te ajudar a aproximar do teu resultado. O Ronald botou aí, faço isso aos domingos. Perfeito, Ronald. Perfeito. E é importante você desenhar, Ronald, isso aí, ó. Meta do dia, meta da semana, meta do mês, meta do trimestre, meta do semestre e meta anual. Por quê? Porque existem micrometas. Vou dar um exemplo de micrometas minhas. Acordar todo dia às 4h40, ler um trecho da Bíblia todos os dias, ir para a academia às 5h10, levar Léo na escola e ter pelo menos 10 minutos para ficar com ele na escola, para estar refletindo, analisando algumas ações dele. Seguir uma meta de hidratação diária de 4 litros de água. Então essas são metas diárias que eu tenho. Quais são minhas metas semanais? Metas semanais, fazer minha live de domingo, fazer minha live de quarta. Quarta-feira à tarde, treinar Léo para algumas coisas. Então, ou seja, eu tenho metas semanais. Metas mensais. Aí eu tenho metas trimestrais, semestrais e anuais. E aí dentro dessas metas eu tenho metas dentro da área da saúde, dentro da área da paternidade, dentro da área profissional, dentro da área de relação. E isso você não tem noção de como isso é importante. Isso ajuda pra caramba na evolução. Então, ou seja, para se tornar uma pessoa de resultados, você precisa ter pausas para analisar o teu percurso. Isso é extremamente importante e valioso. Parece simples, mas quando você faz isso, você não tem noção dos resultados. Como você acelera os resultados. Perfeito? Onde botou aqui das minhas metas 2004, só não atingi ainda o número de livros e estou no correto. Mas dá tempo ainda, irmão. Dá tempo. Eu também tô apertado com isso aí. Porque eu tinha a meta de 6 livros esse ano. Eu já li 3. Eu estou em 3,5. Falta 2,5. Minha sugestão, vai fazer uma viagem, leva no voo na ida, no voo na volta, já ajuda a ler. Perfeito? Ótimo. Mas é isso aí. Esse é o caminho. Acelera que ainda dá tempo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa se movimentar. Então, ou seja, a melhor forma de se tornar uma pessoa de resultado é se movimentando. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que até fazem as pausas, que até fazem as planilhas das ações, mas as pessoas deixam as planilhas lá no papel. Então, ou seja, é importante que esse tópico número 1 ele esteja muito bem organizado e desenhado. Mas você precisa agir, ou seja, você precisa se movimentar. Se você ficar parado, não vai acontecer. E isso está lá dentro da Bíblia. Lá em Gênesis, no início, na introdução de Gênesis, você vai ver. E Deus se apresenta na formação do mundo e ele se encontra andando pelas águas. Ou seja, as pessoas que estão se movimentando são pessoas que tendem a ter resultados. E se você analisar todos os personagens da Bíblia, né, que tiveram êxito, vamos lá, Davi estava se movimentando, José do Egito. E se você olhar outros vários lá, todos eles precisam se movimentar. Moisés. Só quem estuda a Bíblia sabe exatamente isso. Então, ou seja, a arte de se movimentar, ela é milenar. Ou seja, se você se movimenta, você vai começar a agir, você vai errar no percurso. E quando você erra rápido e não erra novamente, esse é um dos sinais de maturidade que você vai desenvolver no percurso. Então isso é importante. Se você olhar a história de Davi era sanguinário.
Davi tinha várias coisas que ele fazia errado. Mas se você parar para analisar lá na Bíblia, todos os erros dele ele não cometia de novo. Ele errava uma vez. Ele errava rápido e não errava de novo. Então isso é importante. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem as coisas no papel e às vezes não age por medo de falhar. E se ficar com medo de falhar, você vai parar de agir. E se você não agir, você não tem resultado. Então, ou seja, para ter pausas para refletir sobre as suas ações é extremamente importante. Mas se movimentar em cima dessas ações ainda é mais importante. Por quê? Porque só na teoria você não vai para lugar nenhum. E, tipo assim, a minha forma de agir é exatamente isso, esse tópico 2. Eu sou muito tópico 2. Eu nunca espero a coisa ficar pronta para começar a fazer. Por exemplo, essas lives de domingo, né, que eu faço desde junho do ano passado, ela surgiu de um projeto que eu queria fazer de podcast. Só que a minha ideia, da minha meta do ano passado, era ter um podcast até junho de 2023. Só que não deu pra fazer, por conta da estrutura, da logística, enfim. É um projeto que vai acontecer, tá na reta final aí pra gente lançar ele. Mas, o que é que eu fiz? Pronto. Se eu não tenho um podcast, eu vou fazer as lives Mentalidade todos os domingos até que o podcast venha. Ou seja, você não precisa estar na condição ideal para fazer o que você se propôs a fazer. Faça e no percurso você vai melhorando. Então, ou seja, esse quase 1 ano e meio aí é um preparo para o novo evento. Ou seja, não é esperar a estrutura do podcast estar pronta para mim começar a fazer. Eu vou começar a fazer na condição que eu tenho. Para que na hora que a condição ideal chegue, eu já esteja pronto. Olha que interessante. Muita gente fica esperando o momento certo, o momento perfeito. E aí passa a vida toda esperando. E esse momento perfeito nunca vai chegar. Então, a arte de se movimentar, ela é bíblica, ela é milenar e ela é muito importante e presente na vida das pessoas de resultado. Então, ou seja, a pessoa não espera o momento ideal para começar a se movimentar. Você tem que se movimentar agora. Então, por isso que primeiro você para, reflete, analisa as ações necessárias e começa a agir sobre elas, independente se elas estão nas condições ideais ou não. Perfeito? Olha que interessante isso. E aí, é ter alguns princípios nesse percurso de se movimentar. Primeiro, acertou, certifica e continua. Errou, aprende com o erro e continua. Perfeito? Olha que interessante isso. Por quê? Porque todos nós somos seres falhos. A gente não nasce pronto. Imagine se quando a gente começou a andar, se todas as quedas que a gente tivesse, a gente deixasse de testar. Quantas quedas a gente precisou tomar para começar a andar? E aí às vezes você chega na tua carreira profissional, você fica com medo às vezes de falar algo por medo de falhar em público. E aí você deixa de prosperar. Ou seja, quer dizer que quando você era criança, você era corajoso. Você quebrava a cara, levantava e ia andando até a hora que você ia andando. Quando você começou a falar, você sabia o alfabeto? Todos nós aqui, quando a gente começou a falar papá, mamã, a gente sabia o alfabeto? Não. O que a gente fez? A gente começou a falar para depois aprender a estrutura da oratória. Olha que doideira isso aqui. Ou seja, quando a gente aprende a falar, a gente primeiro fala para depois entender o processo para fazer uma fala mais correta. E você fica com medo de fazer as coisas necessárias porque você acha que não está preparado para isso. Ou seja, você aprende a falar sem saber gramática, para depois aprender gramática, como eu já está falando, e lá no futuro, quando você vira gente grande, você fica com medinho porque você acha que vai falhar e as pessoas vão te criticar. Então, essa relação aqui é extremamente importante, porque vai fazer você refletir sobre coisas que você está deixando de fazer, porque você está preocupado se as pessoas vão te criticar. Coisas que você está deixando de fazer porque você acha que você ainda não está preparado para isso. Mas se você parar friamente para olhar, quando você começou a falar, você não sabia gramática. E nem por conta disso você deixou de falar. Então, ou seja, o que é que traz de reflexão aqui? Que à medida que a gente cresce, a gente vai criando uma série de bloqueios que impede a gente de se movimentar. E aí aquela pessoa que fica lá só no tópico 1.
ela passa a vida inteira planejando. Ela planeja o dia, ela planeja a semana, ela planeja o mês, mas ela não age sobre esse planejamento, porque ela está com medo de falhar. Então lembra, você aprendeu a andar caindo, você aprendeu a falar sem saber gramática e hoje você precisa se movimentar. Ponto. Se você quer ter resultados, você precisa estar em movimento. Eu cheguei até aqui na minha carreira profissional porque eu sempre estive em movimento. Em nenhum momento eu esperei o momento ideal para fazer as coisas. E eu fui ficando bom fazendo. Só quem nasce grande é monstro. Lembra essa frase? Só quem nasce grande é monstro. Todos nós nascemos pequenos. E à medida que a gente vai se movimentando, acertando, certifica, errou, corrige, continua. Isso é importante. Acertou, certifica, continua. Errou, corrige, segue. E aqui que está o problema. É o medo de errar. Mas se você entende que você é um ser falho, que você, não só você, mas todos erram, e você tem muita clareza disso, você começa a andar melhor. Você anda mais suave. E para quem não assistiu uma live, tem uma live que eu já fiz aqui, chamada Régua da Reputação, que eu falo muito sobre isso. Então, ou seja, o medo de errar que te paralisa de acertar. Olha que doideira. O medo de errar é o que te paralisa para não acertar. Porque as pessoas que acertam, primeiro elas vão errar pra caramba. Perfeito? Lembra disso. Tópico número 1. As pausas são importantes para te ajudar a traçar o percurso. Lembra a importância de criar metas do dia, metas da semana, metas do mês, metas do trimestre, semestre e do ano. Dentro dessas metas, certifique os ministérios. O teu Ministério da Saúde, o teu Ministério da tua Educação, o teu Ministério das Finanças, o teu Ministério da Carreira Profissional, o teu Ministério da Família. Olha que como é importante fazer essas análises. E a partir daí você começa a agir sobre essas ações que você sabe que precisam ser implementadas. E lembrar sempre, acertou, certifica, errou, corrige e segue. Perfeito? Deixa eu ver meu ar. Tá fazendo sentido para vocês a live? E isso é muito importante, por quê? Porque à medida que você vai destravando esse medo de errar e você começar a ter resultado, é muito comum a reação das pessoas que estão ao teu redor. Colegas que não estão dispostos a fazer o que você está fazendo. Colegas que não estão dispostos a enfrentar o que você está enfrentando. E normalmente a reação dessas pessoas é querer te parar. Elas vão te criticar. Vai dizer que, para que fazer isso, rapaz? Já tá bom para você. Para que você quer mais? Para que essa ganância? Por que você quer mais? Você não tinha nada, agora você já tem aí seu fusquinha. Para que você quer um carro melhor? Para que você quer uma casa melhor? Sabe por quê? Porque a tua prosperidade está denunciando ele. E ele vai querer te paralisar. Sabe por quê? Porque se tu continuar prosperando, tu vai obrigar ele a ter que fazer o que ele não está fazendo. Para conseguir chegar onde está chegando. E, se caso ele não queira, você vai estar denunciando a incompetência dele de agir. Olha que interessante. E tem que ter muita clareza disso. Por quê? Porque tem gente que às vezes está no meio que não tem como sair. E se tu não tiver muita clareza do que eu estou te falando, esse meio vai te paralisar. Porque eles vão querer construir dentro da tua cabeça que você já prosperou demais, que tá bom. Chega, não precisa mais. Para que você quer mais? Para que você quer tanto dinheiro? Para que essa ganância? E aí o que você faz? É verdade, não, tá bom, eu posso sair. Eu nem carro eu tinha, velho. Eu já tenho aqui um HB20. Para que eu quero um carro melhor? Eu não tinha nada. Só que quando você tem clareza de onde você quer chegar, quando você tem clareza dos teus sonhos, e você age sobre isso, e entende o que eu acabei de te falar, que o meio que está ali, ele vai tentar te paralisar porque você está denunciando, através dos teus resultados, a incompetência dele de chegar onde você está chegando, você vai continuar seguindo o teu propósito. E entender que se para ele tá bom aquilo, para você não tá, e você vai continuar fazendo. Isso é importante. E é por isso que nessas horas você tem que começar a olhar e enxergar novos ambientes para que você acesse esses ambientes. Porque a melhor forma de você continuar a tua caminhada é encontrar pessoas que também estão na mesma direção. Para que essas pessoas te estimulem e você estimule ela. E assim você vai mais rápido.
Olha que importante. Olha que importante isso. Perfeito? Simbora. Vamos lá. Terceira coisa. Rapaz, essa live parece que foi desenhada assim, ó, passo a passo, as coisas vão acontecer. E aí a gente entra numa terceira coisa, que é como construir um comportamento de ser uma pessoa antifrágil. Olha que interessante. Por quê? Porque eu acabei de falar. Se você desenha suas estratégias, se você começa a se movimentar e você começa a agir sobre o acerto certifica, o erro corrige e entende que você é uma pessoa falha, mas que é diante da tua ação, em cima da tua falha, que tu vai ficando bom, você precisa começar a se blindar de algumas coisas. E aí eu comecei a introduzir o tópico 3. E como é que eu consigo me blindar disso, Rafael? É construindo uma mentalidade de antifragilidade. Rafael, como é que eu construo isso? Existem estratégias para me construir isso? Existe. E eu vou te dizer aqui agora 5 delas. Perfeito? Então, dentro desse tópico 3, é como construir um comportamento e uma mentalidade de um antifrágil. O primeiro comportamento para você se tornar um antifrágil é assumir o teu papel de autorresponsabilidade. É entender o seguinte: se eu fiz e deu errado, a culpa é minha. Se eu fiz e deu certo, a culpa também é minha. Para de querer falar assim, não, é porque... É o seguinte, eu tô seguindo a dieta, tem muita gente, eu tô seguindo dieta, mas pô, é difícil, velho. Meu marido ou minha esposa fica comendo chocolate, aí fica difícil para mim. Meu amigo, a responsabilidade é sua. Você não assumiu um compromisso que não ia comer chocolate, nem comer doce? Não assumiu? Pronto. Independente se tua mulher, ou se tua mãe, ou se alguém está comendo, a responsabilidade é tua de dizer não. Então, esse é um comportamento de uma pessoa de resultado que tem uma mentalidade antifrágil. Por quê? Porque, eu disse, é muito difícil você se movimentar. Se movimentar na direção lá do tópico 1. Desenhei que eu quero ter, vamos lá, quero ter uma casa, dá um exemplo, uma casa, sei lá, vou botar um bairro aqui, lá no Irlena. Pronto, eu quero ter uma casa no Irlena, uma casa de 1.000 metros quadrados, pronto. Eu defini que isso vai ser feito em um ano. Pronto, eu entendi que o meu comportamento tem que ser esse e esse. Aí no meio do percurso alguém te oferece algo que não está nessa direção. Só que essa pessoa mora dentro da tua casa. Aí tu fala assim, velho, mas é difícil, velho. Em casa o pessoal não me ajuda. Então esse é um comportamento de uma pessoa que não vai ter resultado. E para você desenvolver a tua capacidade de antifragilidade, que é o que vai te ajudar a te manter no percurso certo, é assumir a autorresponsabilidade. Se você disse que ia fazer aquilo, faça e banque. Se você disse que ia fazer aquilo e deu errado no percurso, banque também. Não queira culpar as outras pessoas. É porque eu queria malhar, mas pô, meu marido não quer malhar, velho. Porra, aí dificulta, eu não consigo malhar por causa disso. Não, a responsabilidade é sua. Se ele não quer, você vai sozinho. E se você for uma pessoa com mente mais forte, você convence ele aí também. E desenvolve estratégias para isso. Perfeito? Então esse é o primeiro comportamento de uma pessoa que tem uma mentalidade de antifrágil. É assumir a autorresponsabilidade sobre suas ações. Seja nos erros, seja no acerto. Ponto. Isso é muito importante. Segundo ponto, que é muito presente na pessoa que tem um comportamento de antifrágil. É uma pessoa protagonista. É uma pessoa que faz acontecer. Se eu peço para uma pessoa fazer, ela não faz, eu vou lá e faço. Eu tenho muito essa característica de protagonismo. Teve um dia que eu estava na minha obra, né? E eu estava precisando resolver o negócio de uma porta lá. A pessoa que estava responsável por isso, ela passou 3 semanas me enrolando, dizendo que não conseguia achar essa porta. E aí, eu tenho uma pessoa que é meu padrão protagonismo 2, que é Mônica. Eu falei com Mônica às 11h30. 1h30, Mônica tinha achado a porta e a pessoa que vende já estava lá medindo a porta. Então, isso é protagonismo. O que é ser uma pessoa protagonista? É uma pessoa que pode até pedir ajuda, mas se a ajuda não vier, ela vai lá e faz. Então, esse é o comportamento de uma pessoa antifrágil. Ou seja, é uma pessoa que tem autorresponsabilidade, é uma pessoa que é protagonista, ou seja, ela pode até pedir ajuda, mas se a ajuda não vem, ela vai criar a solução para aquele problema que nem ela sabe resolver. E quando você constrói essa mentalidade de protagonismo, você começa a ficar mais perto dos teus resultados. Por quê? Porque você não fica mais dependendo se a pessoa vai fazer ou não. Então eu sempre falo pro meu time, eu dou oportunidade.
da pessoa responsável pela marcação dos meus pacientes fazer. Mas se ela não fizer, eu vou lá e faço. E ela sabe disso. Ela estava assistindo nesse instante, mas não sei se ela está aí ainda. Então ela sabe muito bem disso. Todo mundo da equipe minha sabe disso. Todo mundo que lida comigo sabe isso. Eu dou a oportunidade das pessoas desenvolverem a habilidade que eu já tenho. Mas se não fizer, eu vou lá e faço. E se eu não tiver habilidade, eu desenvolvo e vou lá e faço também. Então esse é um comportamento de uma pessoa que tem uma mentalidade antifrágil. A autorresponsabilidade e protagonista. Ou seja, ela faz as coisas que cabe a ela e as coisas que são problemas no percurso que ele não acha ninguém para resolver, ele vai lá e faz. Nunca ficar ali naquela dependência. Ah, rapaz, eu não estou conseguindo porque a pessoa que quer fazer não está fazendo. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Se você quer ter resultado, você tem que assumir o protagonismo do teu percurso. Ponto. E se não tem a capacidade, vai encontrar as pessoas e vai desenvolver as habilidades para isso. Acabou. Perfeito? Terceiro comportamento de uma pessoa antifrágil. Capacidade de adaptabilidade. Se você está num ambiente em que você ainda não está conseguindo se adaptar, aprenda a se adaptar rápido. Ponto. Aprenda a se adaptar rápido. Vou dar um exemplo. Está estudando em casa e aí começa a zoada. E não tem outro caminho. A zoada está ali. Imagina, estou aqui estudando, começa a passar um trio aqui na porta. Eu vou ter que desenvolver uma habilidade de ter que estudar naquela zoada. Ponto. Então, pessoas que são pessoas de resultado, que têm um comportamento antifrágil, são pessoas que têm uma capacidade de adaptação muito rápida. Então, ou seja, aprenda a desenvolver habilidade de adaptabilidade, a se adaptar às condições que você tem. E isso fica muito alinhado ao que eu falei mais cedo. Ou seja, quando você se adapta rápido às condições que você tem, você vai mais rápido no objetivo que você quer. Por quê? Porque vamos imaginar que no meio do percurso aconteceu um problema. E esse problema você não sabe resolver. Ou esse problema está desacelerando o teu processo. Se você não se adaptar, esqueça, você vai parar. E se você parar, você não chega. Então, adaptabilidade é também um comportamento de uma pessoa antifrágil que, por consequência, é uma pessoa de resultados. Perfeito? Até o Instagram piscou aqui agora. Quarta característica de uma pessoa antifrágil. É uma pessoa que tem um pensamento estratégico. Ou seja, ela está aqui. Rapaz, eu preciso ir para a academia. Se eu acordar às 4h40, eu vou ler a Bíblia ali em torno de 10, 15 minutos. Eu tomar café rápido, 5h10 eu estou lá, mas se eu sair um pouquinho antes, o semáforo está fechado. Se o semáforo está fechado, eu consigo encurtar. Então isso consegue ser mais rápido. Então, pensamento estratégico é quando você faz provisão do que vem. O que é provisão, Rafael? Existem 3 formas de enxergar as coisas. Que é a visão, que é o que todos nós estamos olhando. Ou seja, eu estou olhando aqui para a tela do celular, eu estou vendo. Isso é vista. Visão é o que eu enxergo que vai acontecer. Ou seja, se eu ligar aqui o celular e botar no modo ao vivo, eu vou começar uma live e algumas pessoas vão assistir. Podem ter pessoas que gostam, pode ser pessoas que não gostam. Se as pessoas que não gostam começarem a me esculhambar, como é que eu vou reagir? Então, isso é visão. É quando você começa a enxergar o que vai acontecer no percurso. E o que é provisão? É você entender as consequências do que vai acontecer nesse percurso. Ou seja, a provisão, ela é a união da tua visão, da tua vista com a tua visão. Olha que interessante. Então, pessoas que têm um comportamento antifrágil, que são pessoas de resultado, elas são pessoas que têm uma visão estratégica. A Raída botou aí, parou, travou ou não? Responde para mim. Travou a live não, né? Perfeito. Então, esse é um outro comportamento muito importante. É você ter pensamento estratégico. Então, todas as minhas ações, elas precisam ser analisadas. Perfeito. Se eu preciso beber... Vou dar um exemplo de um pensamento estratégico meu. Eu preciso beber 4 litros de água por dia. Perfeito? Só que a minha rotina de atendimento, ela é uma rotina muito bem arquitetada, porque eu atendo um paciente por hora, com hora marcada. E na maior parte das vezes o paciente, quando sai um, chega o outro, eu venho começar. Eu atendo 4 pacientes de manhã e 4 pacientes de tarde. Então a agenda, ela é muito bem desenhada e acaba sobrando esse espaço de beber água. Então eu criei uma estratégia. O meu pensamento estratégico, eu preciso beber 4 litros de água.
Então eu criei um pensamento estratégico que a cada 1 hora Val vai levar um copo de meio litro. Se eu bebo um copo 8, 9, 10 e 11, eu bebo 2 litros de manhã e 2 litros de tarde. Então isso é um pensamento estratégico. É você pensar para a tua ação e entender dentro do contexto daquele momento que você está vivendo, como é que eu posso implementar estratégias para conseguir chegar naquele resultado que eu planejei. Então, pessoas que têm um comportamento antifrágil, elas têm um pensamento estratégico. Ou seja, qual é a estratégia que eu preciso implementar no meu movimento para chegar naquele percurso, caso eu tenha algumas coisas que possam complicar, ou coisas que podem fazer com que não aconteça. Então, isso é extremamente importante. É você ter a provisão. Eu estou vendo o copo, eu tenho uma visão que eu preciso beber 2 litros, e eu preciso criar uma estratégia para que isso aconteça sem ter falhas. Então, isso é uma característica de pessoas antifrágeis também. Perfeito? Quinta característica, e essa eu desenvolvi ela tem mais ou menos 1 ano e meio, que é ter fome por problemas. Eu adoro quando um problema aparece. Por quê? Porque toda vez que um problema aparece na tua vida, é uma oportunidade que você está tendo de se tornar uma pessoa melhor. Porque toda vez que você entende que o problema ele tem uma solução e você começa a buscar problemas para construir soluções, a tua mente começa a passar por uma nova programação. Ou seja, se a vida da gente é encontrar problemas para achar a solução, quando chega problemas inesperados, a tua mente já está programada aqui. A vida ela é um problema atrás do outro. E se eu construo na minha mentalidade que em cima de um problema tem uma solução, eu começo a ser uma pessoa que não me preocupa quando vem problemas que eu não estava esperando. Porque eu já adaptei o meu modelo mental de que os problemas eles vêm junto com a solução. E quando você aprende a achar a solução para os teus problemas e para o problema do outro, aí você começa a ter mais resultado. Vou dar um exemplo prático da minha profissão. Quando eu terminei minha residência, todo mundo falava assim: não dá para atender particular. Médico é assim mesmo. Médico sempre chega atrasado. Médico sempre atrasa 2, 3 horas. Então, isso é uma realidade. Então, esse era um problema que existia. E o que é que eu fiz? Eu vou construir uma metodologia de atendimento em que eu consiga atender meu paciente com hora marcada. Pronto. Achei uma solução para um problema que caiu no senso comum. Que todo médico só atende atrasado. Que todo médico tem que passar a tarde toda esperando para ser atendido. Ou seja, em cima de um problema tem sempre uma solução. Criei uma metodologia de atendimento, uma estrutura organizacional da minha clínica para que o meu paciente atenda com hora marcada. Outro problema. Os pacientes faziam tratamento de sessão e estavam cansados, gastavam dinheiro e não resolvia. Tratamento de vazio sempre assim, nunca consigo terminar, nunca tem resultado. Fui lá, criei uma metodologia e hoje eu consigo entregar muito resultado para meus pacientes. Então, ou seja, esse é um comportamento de uma pessoa antifrágil. É uma pessoa que ela busca a solução para o problema dele e dos outros. E por consequência, faz essa pessoa ser uma pessoa de resultado. Então, olha que interessante. Então, isso é extremamente importante. Então, revendo o comportamento de uma pessoa antifrágil, que é uma das características da pessoa que tem resultados. Primeiro, autorresponsabilidade, protagonismo, adaptabilidade, pensamento estratégico e caçar problemas. Ou seja, aprender a lidar com os problemas. Isso é extremamente importante. Beleza? Ótimo. E o último tópico da live de hoje, que é a importância de você treinar sobre as ações que vão te levar para os resultados que você busca. Por quê? Porque existe uma frase que eu uso direto aqui. Quem treina, reina. E quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, olha como a live linkou certinho. Para analisar, identifica as ações, começa a se movimentar independente se você está bom ou não. Construa um modelo mental de antifragilidade para conseguir estruturar o teu percurso e você não parar no meio dele. E quanto mais você se movimenta e treina, mais você reina. E olha como isso é interessante. Vou dar um exemplo. Para que uma pessoa fique boa de golfe, ela tem que dar
Eu até peguei esse dado. 10 mil tacadas. Ou seja, para uma pessoa ficar boa de natação, ela tem que andar 50 km de natação. Então, ou seja, quando você faz muito uma coisa, você fica bom, porque o teu cérebro ele constrói uma chamada plasticidade neural. Ou seja, o teu cérebro ele constrói uma linha neural que você começa a fazer aquilo de forma espontânea e com eficiência. Vou dar um exemplo, né? Hoje eu dou treinamento para médico. E os meus alunos, quando estão fazendo, por exemplo, tratamento de veia safena com laser, Fernanda, Danilo, que já rodou comigo, eu olho para eles e falo assim, Fernanda, bota aí a 45 graus às 11 horas, ela vai puncionar o vaso. Ou seja, eu fiz tanto já tratamento de veia safena em várias grossas, que o meu cérebro ele já consegue construir uma mentalidade 3D, que eu olho para a mão do médico, olho para a perna e olho para a veia, e eu já sei exatamente o ângulo e como é que ele vai fazer para inchar no vaso. Não sei se Fernanda está aí, mas se ela estiver aí, ela vai confirmar isso. E Ali, não sei se Ali está aí. Por quê? Porque eu fiz tanto isso que a minha mente ela já construiu uma chamada trilha neural. Ou seja, existe um percurso na minha mente que ela já consegue fazer mesmo sem eu estar com a mão ali. Ou seja, quem treina, reina. Por isso que a gente consegue ter resultados que a gente tem hoje no tratamento de varizes grossas e veia safena. Por quê? Porque eu faço muito isso. E a minha mão ela está apta para fazer isso com muita velocidade e entregar muita eficiência no tratamento. E por isso que eu mostro para todo dia resultado de varizes grossas aqui. E vocês verem o porquê. É porque é mágica? Não. É porque eu, primeiro, construí que eu queria ser um médico referência no tipo de tratamento de varizes. Comecei a agir sobre isso. Desenvolvi as habilidades. Treinei muito. E hoje eu tenho os resultados que eu tenho. Não é mágica. Então, ou seja, o médico de resultado que eu me tornei no tratamento de varizes, ele é consequência de tudo que eu ensinei a vocês aqui hoje. Ou seja, olha a coerência do que eu ensinei com o que eu faço. Só que eu estou aqui compartilhando com vocês essa metodologia. Para que vocês apliquem isso na vida de vocês. E por consequência, vocês se tornem pessoas de mais resultados. Perfeito? Ótimo. Então essa era a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Tá bom? Pega cada passo desses 4 coisas, aplica e, como eu falei, quanto mais você treina, mais você reina. Existe um percurso que você precisa fazer. E você precisa saber que existe um tempo para chegar lá. E aí você tem que ter paciência. Mas se você pegar esses 4 passos que eu ensinei aqui hoje e aplicar, é impossível você não chegar nos resultados que você quer. É impossível. E aí existe uma outra frase que eu uso muito. A intensidade distorce o tempo. Quanto mais intensidade você dá em cima das 4 ações que eu falei aqui hoje, mais rápido serão os resultados. Perfeito? Então agora, pega, aplica, já aproveita, assina a live, desenha lá o tópico 1, faz um mapa do que você vai fazer amanhã, do que você vai fazer na semana, do que você vai... Pelo menos isso, do que vai fazer amanhã e do que vai fazer por semana. E no meio do percurso sempre volta e vai corrigindo os erros. Perfeito? Ótimo. A live vai ficar salva. Quem não assistiu, quem não pegou do início, essa live de hoje foi top, viu? Foi uma live de fundamentação. Se você pegar isso que eu falei aqui hoje e aplicar, esqueça. Beleza? E já aproveito para convidar vocês a seguir o nosso novo canal do YouTube, tá bom? Depois vai lá, tem um link aqui na bio. Sou o Rafael Alves. Lá a gente está trazendo muito conteúdo. Todas essas lives, elas vão para lá, tá bom? Então, quem não segue, aproveita, pega o link e depois se inscreve. Vou deixar a live salva aqui no meu feed, tá bom? Assim que terminar, vai lá, comenta, diga se você gostou da live ou não. E a gente se vê no próximo domingo, tá bom? Deixa eu ver o que a galera escreveu aqui. Quando será a próxima live? Precisa aplicar. Todos os domingos, às 20h45, a gente tem live aqui do programa Mentalidade. Ponto. Faça chuva, faça... Só não tem no dia que eu tiver algum problema que eu não consigo fazer. Mas todo domingo, desde junho do ano passado, eu tô aqui. Verdade, a criança, quanto mais andar, mais ela perde medo. Perfeito, Ed. Isso aí. Valeu, gente. Muito, muito, muito obrigado pela audiência, tá bom? A gente se vê no próximo domingo. Hoje foi top. Como eu falei, todo domingo eu trago aqui conteúdo padrão A. Nunca vou trazer uma live fubeca para vocês aqui. É sempre live lá em cima. Hoje foi uma live de fundamentação que foi extremamente importante para que a semana de vocês seja diferente, tá bom? Agora, o que vai fazer você ser uma pessoa de resultado ou não é você aplicar o que eu falei aqui hoje. Se aplicar, é impossível você não ter resultado. Beleza? Beijo no coração, um abraço, muito obrigado pela audiência.
Depois que terminar, vai lá e deixa seu comentário, tá bom? Um abraço. Fui.